Eu queria te perguntar sobre uma norma que existe, que é a 16280. Bacana. Né? Bacana. É uma norma que orienta de que maneira as obras devem ser realizadas dentro das unidades. Exatamente. Né? Então, você poderia puxar por que essa norma foi criada, né? O que essa norma diz e qual a importância e relevância dela, principalmente para os gestores de condomínio. Né? Porque eu me recordo, né? Eu sou de uma geração mais antiga que a sua, né? Eu me lembro que as normas de incêndio, elas foram criadas a partir de 2 grandes incêndios que aconteceram aqui em São Paulo na década de 1970, que foi o Andraus e o Joelma, né? Com centenas de mortos, né? Coisas horrorosas, né? Eu ainda era adolescente, mas eu me lembro bem das imagens que foram muito marcantes. E aí essa norma que chegou agora a 16280, que às vezes a gente tem até um pouco de dificuldade para explicar para os condôminos a importância, eles confundem, mas eu já contratei um engenheiro, meu engenheiro já deu RT, por que tem que ter um outro engenheiro para me fiscalizar a minha obra e assim por diante? Então te deixo à vontade agora para você falar um pouquinho dessa norma, como é que ela surgiu e assim por diante. Bacana. Muito... Esse assunto ele provoca muitas questões dentro do condomínio, né? Uma das questões, logo, Demilson, que você comentou sobre a questão mais contraída do nosso bate-papo, né? Sim. Eu vou fazer um comentário aqui que eu escuto isso e eu acho que você já deve ter escutado. É só pedir aquele papelzinho para o engenheiro. É aquele papelzinho lá, eu vou comprar aquele papelzinho, né? Isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer a todos que aquele papelzinho, ele é uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica daquilo que deveria estar escrito. Uma coisa muitíssimo importante. Muito. O primeiro que vai preso é o engenheiro. Certo. Quando acontece um acidente, a primeira procura é quem foi o engenheiro que autorizou. Verdade. Essa é a primeira pergunta. Verdade. Então não é um papelzinho, ele é um documento oficial, né, que você responde civil e criminal. Então, é complexo. E aí, em 2014, da mesma forma que aconteceu esse documento do bombeiro, muito bem colocado, Denilson, também foi através de um acidente. Houve um acidente no Rio de Janeiro, e isso foi alarmante, né? Teve que tomar providências de colocar regras, e ainda surgiu a 16280/14 em 2014. Mas meio que de emergência, assim, né? Foi. E ainda demorou um pouco, porque na verdade estava tentando ajustar ela, porque as pessoas me perguntam assim, Roberto, mas espera aí, nós estamos em 2023. Não é tão longe assim 2014. E antes, como que era feito isso? Sempre existiu essa norma de reforma na prefeitura. Sempre existiu as diretrizes de uma reforma com as normas, as leis da prefeitura, né? Então, só que elas sempre foram mais complexas ainda do que pegar a NBR 16280, que ela, na verdade, o foco dela é a reforma, né? E fazer a leitura e entender, né? Mas o que precisa de autorização, o que não precisa? Não é o que precisa e o que não precisa. Eu sempre brinco com os meus colegas que não se cobra. A RT, ela é gratuita. A RT, ela não tem preço. Quanto custa uma RT? 0. O que vale é a sua visita técnica. Você vai preparar um documento que você pode chamar de laudo se você quiser, mas na verdade ele é uma orientação que você vai fazer para quem está te contratando, para que ele siga o mínimo. Vou dar um exemplo aqui, que eu acho que é uma das coisas que anda acontecendo ultimamente nos novos empreendimentos. Você pega o apartamento e fala, eu vou reformar. E aí as lojas de materiais de construção, home center, começou a criar pronto o nicho, né? O nicho é o lugar onde, no banheiro, onde coloca o shampoo, coloca, né, as mulheres gostam bastante para ficar... Aquele nicho embutido na parede, certo? Isso. Porque antes a gente colocava uma prateleira externa, né? De vidro ou de metal, coisa assim. E aquilo às vezes atrapalhava a movimentação no box. Exatamente. Aí apareceu, né, os nichos nos banheiros. Exatamente. Então, pode fazer onde é autorizado com o próprio revestimento, tão quanto você compra ele pronto, faz o corte e vai embutir.
Mas vamos imaginar a seguinte cena, né? Não chama o engenheiro, né? Ou, de repente, o engenheiro não faz a visita, né? De alguma forma, o arquiteto ou o engenheiro passa a autorização, não vem estudar sobre se o prédio é autoportante, que é uma metodologia, se ele é... Alvenaria estrutural. Estrutural, que é muito importante, tem Sim. todo um cuidado, não vem estudar nada. Simplesmente ele pega a RT, não descreve, não... Por isso que em 2020, é até bom pegar esse ganchinho para explicar isso, 2014 ela era de uma forma, 2020 uma das principais mudanças é que não é simplesmente solicitar RT, você precisa entregar um documento descrevendo com um projeto, com tudo que vai ser memorial feito, descritivo, tudo bonitinho, como vai ser feito, porque ali você está autorizando exatamente o que ele está pedindo. Por quê? Eu entreguei o documento, não acompanhei a obra e falei, nessa parede da fachada, você não pode fazer o corte. Por qual razão? Eu chamo o empreiteiro para fazer, ele utiliza ferramentas pesadas, que hoje em dia, antigamente não existiam, hoje existem marteletes, manuais, até a bateria. E aliás, o martelete é uma dor de cabeça, hein? Uma dor de cabeça, por várias razões, né? Sim. Barulho, a questão vibração, provoca fissuras. Exato. Então, tem vários aspectos. E aí a pessoa vai furar bem na parede onde está a janela, né? Aqui fica mais legal, vou colocar embaixo da janela. Pois bem, embaixo da janela, normalmente a janela é virada para a fachada. E aí ele, por algum descuido, fura a fachada. Vamos lá, vamos falar de um prédio de 30 andares. Eu estou no 15º andar e ele esqueceu que ele está no 15º andar e ele furou a fachada. Eu não vou me estender muito, mas só para vocês sim entenderem a gravidade, precisa descer uma pessoa autorizada com outra norma, com a NR35, documentações autorizando. A empresa tem que ter toda a capacidade técnica, toda a capacitação técnica, né, dos seus funcionários, toda uma documentação para autorizar ele descer de cadeirinha, para arrumar o problema que ocorreu na fachada. Mas aí eu vou pior ainda. Essa fachada ela tinha um revestimento, e esse revestimento já desbotou. E aí ele foi lá corrigir. Aí você imagina ficar aquela mancha na fachada. O que você vai escutar dos moradores, seus colegas e vizinhos, que existem já alguns conflitos, que é normal de condomínio, né? Nem todos são iguais. E acontece isso. Então, assim, isso é um detalhe, tá? Aí vem outras questões. Se você não chama alguém para ir lá fazer essa visita conforme a norma, para descrever colocar o descritivo bonitinho da reforma, descrever o que realmente vai ser alterado, o que realmente está autorizado pela construtora, como que foi a concepção do projeto, aonde é a área permeável, onde é a área impermeável. Então, assim, precisa seguir todos esses passos. Eu vou quebrar o piso lá. Mas a construtora já entregou aqui impermeável, já estava tudo bonitinho, mas você quebrou o piso, você já afetou aquela proteção, então você precisa proteger novamente, porque senão vai vazar na unidade abaixo. Então, vamos mais uma vez, eu estou no 15º andar e eu tenho o 14º andar. Significa, se eu não fizer a minha obra da forma correta, eu ainda vou provocar problemas na unidade abaixo, onde eu sou responsável. Sim. E eu vou ter que arrumar o meu e o dele. E o que danificou no outro, né? Então, essa norma ela ajuda muito nessas questões, quando realmente é feito da forma correta também pelo profissional que atende, como a nossa empresa, a R3L Engenharia, atende de forma responsável nessa questão, não só nessa questão, mas essa questão é importante da visita. De orientação, né? Exatamente.